Fala, meus amigos, estou aqui com a galera da TecnoSpeed. Vamos falar de novas fontes de receita para sua software house, com meu amigo Danilo, com meu amigo Clayton. Sejam bem-vindos. Obrigado pela generosidade de participar. É uma grande honra tê-los aqui. E eu faço questão de falar, eu fui cliente TecnoSpeed e, cara, quando eu vi a solução de vocês. Além da questão da tecnologia, na época, 2008, 2009, eu não lembro o ano exato agora, mas vocês me trouxeram esperança para o setor de software. E foi meu sentimento na época, eu já compartilhei com vocês. Eu estou muito feliz de tê-los aqui para a gente falar de novas fontes de receita para software house. E aí, apresentem-se, por favor, e mais uma vez, gratidão por vocês estarem aqui. Prazer é todo nosso, Fernandes. Imagina, muito obrigado pelo convite. Sempre que tiver a oportunidade, pode convidar, que vai ser sempre um prazer, tá? E comentei contigo ali no privado, né? A gente fica até sem saber lidar muito, né, com esse orgulho todo que você fala da gente. Isso é muito bom. Eu tive, inclusive, o prazer de te atender, né, aqui no Comercial TecnoSpeed. Então, me apresentando, como você me falou, eu sou o Danilo Passafaro, sou aqui do time comercial do Grupo TecnoSpeed. Atualmente eu atuo como coordenador comercial no time de expansão, aqui atendendo as contas que já são clientes nossas. Estou aqui, mês que vem faz 13 anos, né? Entrei sem saber vender água no deserto, então sou prata da casa. E nesse todo esse tempo, né, converso até hoje com muitas empresas de software, todos os dias, ouço dores, né, vejo movimentações de mercado. Então vai ser um prazer poder compartilhar com vocês um pouco a nossa visão aqui desse assunto que é tão importante, que é a diversificação de receitas. Muito massa. E meu amigo Cleiton, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente recentemente num evento, figura incrível, grande figura. E aí, meu amigo? E aí, meu amigo, tudo certo? É um Tudo- prazer mais uma vez estar participando aqui, né? Me sinto honrado pelo convite. No primeiro bate-papo, nós falamos sobre CS, né? Sim, E eu fiquei até um pouco assustado. Falei, rapaz, esse cara me chamou. Eu nem tenho tanto conhecimento assim, mas foi bem legal o papo, né? Espero que eu é, tenha conseguido agregar de alguma forma. E aqui a ideia é a mesma, também venho com esse intuito. Não sei muito, mas o pouco que sei quero compartilhar aqui com vocês. Eu já vou fazer 9 anos, né, esse ano lá na TecnoSpeed. Entrei ali também pelas vendas. Danilo, inclusive, foi uma das pessoas que pegou na minha mão, me ajudou, me ensinou muita coisa, né? E na TecnoSpeed eu passei por diversos lugares. No momento, estou atuando como gerente de unidade de negócio. Temos diversas unidades de negócio que basicamente é o produto, né? Ou então a gente pode entender como gerente de produto também, depende do lugar. Eu cuido da frente de certificado digital, que inclusive tem muita relação com o que a gente vai falar aqui hoje, que é gerar receita para software house, né? E é isso. Agradeço o convite. beleza. Então vamos começar com os dois pés no peito. E, gente, estamos no mesmo barco, estamos aqui para aprender, para compartilhar o pouco que a gente sabe. Eu também acredito muito nisso, eu também acho que eu não sei muita coisa, mas a gente pode aprender mais. E eu, de fato, eu estou muito feliz com esse papo, estava muito ansioso. A gente está organizando isso há bastante tempo. E eu quero começar com o seguinte: minha visão, tá? E não quer dizer que é a visão correta ou não. A software house, eu sempre falo isso, são empresas guerreiras. A empresa de software é uma empresa guerreira no Brasil, né? Na minha visão, porque empreender no Brasil é muito difícil, a gente sabe disso, e a software house é um mundo muito, muito maluco, muito apartado ali, que eu gosto muito, eu fiquei fascinado, descobri isso lá na sala dos mestres do amigo Túlio Bittencourt. E eu quero começar pelo seguinte ponto. Eu vejo ainda que ela está muito presa, e estão buscando novas oportunidades, mas muito presa àquele modelo de vender a licença e a assinatura ali mensal no suporte, né? Pelo menos é o que eu vejo. Isso tem mudado, né? E aí minha primeira pergunta é, na visão de vocês que estão aí na TecnoSpeed, uma das maiores empresas do Brasil,
e estão criando ferramentas para isso. As empresas estão abrindo mais os olhos para buscar novas receitas ainda. Elas estão tateando muito ali, tentando conhecer, ou elas não, elas já entenderam que elas precisam diversificar receitas. Qual que é a leitura de vocês? Eu queria começar por aí. Olha, Fernandes, o que eu tenho percebido, né, que depende muito do momento, né? Aqui a gente está falando de empresas de software house e cada uma tem a sua maturidade. Umas que já começaram há muito tempo, outras que estão começando agora, e até mesmo tem, né, o próprio posicionamento, até mesmo daquelas que já começaram há muito tempo. Então eu vejo que nós temos um cenário muito distinto. Agora, independente, né, de qual é o tempo que essa software house tem, qual é o posicionamento dela, um fato é o seguinte: todas querem ganhar mais dinheiro, né? Eu acho que é claro, tem o porquê que uma empresa existe, que é para gerar valor para o cliente dela, mas ela recebe o valor de volta, né? E para ela gerar valor, então a gente precisa falar de o que que eu estou entregando para o meu cliente. E aí, quando eu falo de o que, eu falo de produto, serviço, né? Então, aquelas que começa de uma forma e termina de uma forma, o resultado vai ser o mesmo, é aquele negócio. Se eu faço sempre da mesma forma, eu vou ter sempre o mesmo resultado. Então, eu acredito que aqui esse papo vale para todas as empresas, de todas as maturidades, né? Que é o seguinte: eu estou gerando mais valor para o meu cliente, através disso, eu vou gerar mais receita. E é importante também a gente falar sobre modelo de negócio. Você comentou aí sobre licença, né? Antigamente, um software ele era vendido uma única vez, né? Uma licença lá que dava para comprar um carro zero. E depois veio o SaaS, veio o Salesforce, que foi vendendo mensalidades e assinaturas, né? E hoje até tem uma forma diferente, que não é mais uma assinatura fixa, mas até por volumetria, né? Então, de acordo com o que o seu cliente usa, você cobra dele. Então, eu acredito que é um ponto aí que a gente, voltando na pergunta que você fez, eu acredito que tem diversos cenários, mesmo para quem já está há muito tempo, quem está começando, e esse papo vale para todos aqui. Danilo quiser complementar aí a visão. Legal esse ponto que você trouxe, Cleito, que fala do modelo de negócio, né? Isso nunca vai parar de mudar, né? Até muitos anos atrás, se você falasse de um software que você paga por mês sem adesão, sem nada, pô, estranho, né? Não, hoje em dia é o que acontece. Tanto que, pegando esse gancho que você trouxe, né, Cleiton, existia ali a licença cara, mas também existia o famoso software de caixinha, né? Eu não acho que eu sou tão velho assim, mas eu cheguei aí no hipermercado, na área de informática, e ter caixinha de sistema. Eu lembro muito bem disso. Eu era muito novo, mas isso me marcou porque eu já era entusiasta da tecnologia desde sempre, né? Eu lembro muito bem do sistema de gestão lá, com a fotinha do carrinho de mercado, né? E esse era um modelo de negócio que funcionava muito bem para aquela época, né? Hoje até ainda essas empresas existem, elas tiveram que reposicionar o seu modelo de negócio, né? E eu acho que essa é uma luta contínua, né? E até por isso, hoje, se você parar para analisar o quanto é dinâmico as demandas e as necessidades que um software precisa entregar, tá? Você não consegue mais ter venda, tá? Por exemplo, quando a nota fiscal era de formulário, quando que você ia ter que mexer no seu sistema, né? Quando o cliente trocasse o formulário, quando tivesse alguma mudança no imposto, né? Há quantos anos a gente não tem uma mudança de fato no imposto, né? A gente está falando aí de reforma tributária hoje, mas é um sistema já de muitos anos atrás. Então, hoje é totalmente diferente. Hoje você tem necessidades diferentes, o tempo diferente, o ciclo é diferente.
né? A nota fiscal eletrônica é um exemplo disso, é um projeto que existe desde 2008, mais ou menos, tá? É maduro, mas nunca vai parar de mexer, nunca vai parar de mudar, nunca vai parar de ter alguma coisa diferente, né? Então você precisa ter um modelo de negócio que sustente essa necessidade de mudança também, né? E aí, beleza, vai depender muito do seu cliente, do perfil de cliente, mercado que você atende, mas tem que estar de olho nesse aspecto, tá? Se o Tá, Fernandes quiser complementar e fica à vontade, depois eu quero puxar um outro gancho aqui também. tá, eu quero complementar duas coisas. Primeira coisa, adorei você falar de modelo de negócio, da evolução. Eu peguei a época das caixinhas, eu lembro bem do estoque, do financeiro, do vendas, lembro da questão do hipermercado, lembro de informática, lembro tudo isso. Diferentemente de você, eu não era tão novo assim, mas isso é maravilhoso hoje. É muito bom ter passado por tudo isso e esse ponto da evolução eu concordo. Então, aqui tem um recado, eu acredito. E aí, quem vai assistir a gente, eu acho que tem um recado bem importante falado por pessoas que estão no TecnoSpeed. Então, eu ouviria esses caras, né? Quais são os modelos que estão acontecendo? Quais são os próximos? E como é que você está acompanhando isso, né? Então, você viu essa época das caixinhas, viu a mudança para o modelo de assinatura, né? E um exemplo interessante disso hoje é o próprio chat GPT, ele permite que eu acesse o produto gratuitamente. E aí eu assino, mas eu também uso a conta paga, eu uso os dois ali para brincar, para conhecer o que um oferece com o outro, comparando ali. E quando eu estou na conta gratuita e estouro o meu limite, ele abre um pop-up e migrar de plano, explorando possibilidades de receita. E aí a pergunta é: o teu produto faz isso hoje? Ou nem esbarra no limite, ou nem tem limite, ou nem isso foi pensado? Então tem um mundo aí para a gente começar a pensar. Guarda, Danilo, o ponto que você quer trazer aí, guarda, não salva aí. E eu queria trazer um outro questionamento aqui, que é o seguinte. Saindo, pegando esse gancho, saindo não, pegando o gancho, pô, eu tenho que começar a analisar modelo, dicas aqui da galera do TecnoSpeed, do mundo real, de quem está ali na empresa de software, quem atua ali também. É, qual é o ponto de partida, tá? Já entendi que eu não posso ficar só no suporte ou na assinatura, quero começar. Então, por boleto, por vamos pensar boleto ou uma outra integração com dashboard. Se fosse dar uma dica para o cara que está nesse modelo mais tradicional e quer começar a colocar o pezinho ali de pensar em soluções que vão trazer ganho para o cliente dele, vão economizar desenvolvimento, me dá uma solução que ele poderia plugar para começar mais simples e começar a experimentar essas novas formas de receita. Posso começar aqui, Danilo? Bom, vou começar falando o seguinte, né? Eu acho que, né, eu acredito que o melhor caminho para você entregar algo é entender para quem. Então, a melhor forma, conversar com a base, né? Você já, possivelmente, você que já está atuando, já tem uma base instalada. Então, fazer uma pesquisa, fazer um bate-papo, fazer uma aproximação, seja no WhatsApp, seja no presencial, dependendo do modelo que você atua, eu sugiro que comece por aí, né? Não comece assim, vou fazer aqui, vou oferecer, sem sentir qual que é a real necessidade do teu cliente. Então, assim, esse é um ponto, né? Pô, eu atuei muito tempo à frente de CS ali, não poderia falar o contrário, né? Então, eu acredito muito nisso. Mas, cara, tem coisas muito simples. Vamos começar aqui pelo que eu acredito que a maioria faz, que é oferecer uma solução que emite nota fiscal, né? Não todos, mas a maioria. Poxa, você já emite uma nota fiscal. E aí eu vou puxar a sardinha de novo pro meu lado aqui, né, pessoal? Tem que puxar. Para emitir uma nota fiscal, precisa de um certificado digital para assinar o XML. Então, o teu cliente precisa disso. Hoje, ele adquire comumente com
o contador. Porém, a software house, ela tem a data de vencimento do certificado no software e você pode oferecer o certificado digital. Para que você vai fazer isso? Poxa, você está agregando valor, você está aumentando seu portfólio. Então, automaticamente você vai aumentar a tua receita. E tem outros pontos envolvidos. Por exemplo, geralmente, né, deve chegar aí no suporte de vocês, pô, o software parou. Aí vai ver ele parou porque o certificado está vencido, né? Então, se você já tem ali na mão, você está resolvendo uma dor para o seu cliente. É aí que eu falo. Você gera valor e captura o resultado, né? Tem que ser uma troca, né? E até vou além, né? Quando a gente fala do certificado digital, tem alguns lugares que oferece o certificado e oferece o software. Então, se você oferece o certificado, você está blindando a sua carteira. Tem diversas outras soluções. Aqui eu puxei sardinha mesmo para o meu lado, porque é o produto ali que eu estou à frente, a iniciativa que eu estou à frente, mas eu gosto demais, já estou nessa área de certificação digital desde 2016 e eu tenho um apreço ali, né, por esse produto, esse serviço, que, como eu disse, ele vai além de simplesmente assinar o XML para emitir a nota. Então você consegue ali realmente gerar valor para o teu cliente, gerar mais resultado para o negócio e receita, que é o que a gente está falando aqui. Danilão, passar a bola aí para você, senão eu fico falando aqui o dia inteiro. Tranquilo, obrigado, Cleiton. Ah, o ponto que eu trouxe, que o Cleiton trouxe, vai exatamente para o gancho que eu ia puxar, tá, Fernandes? Então, não se perdeu, fica tranquilo. Eu só quero dar um passo atrás antes de complementar esse ponto que eu trouxe, que o Cleiton trouxe, que é em relação ao modelo de negócio, tá? Eu penso aqui que a gente tem que fazer uma análise em duas visões, tá? A empresa que está começando agora, ou o produto que está começando agora, vamos dizer assim, e o produto legado, tá? O produto que está começando agora, tá? O principal ponto é análise de mercado, análise de persona, e aí você vai acabar chegando em um modelo que seja adequado, tá? E eu já adianto que eu percebo que cada vez mais noto uma cultura que a pessoa ela se sente mais confortável pagando conforme o uso, para não ter aquela sensação de desperdício, tá? É aquela questão da ancoragem, né? Ah, eu pago R$ 500 por mês no software. Tá, mas eu pago isso e eu tenho direito ao quê? O que que eu uso de fato? Então, ancorar nesses números, né? Igual o Fernandes trouxe de exemplo aí, de boletos emitidos, notas emitidas, e sempre alguma coisa tátil para o cliente também, tá? Nada adianta você falar assim, não, cliente, você tem 1 GB de armazenamento aqui no servidor. Tá, mas quem não é da área, isso é muito, é pouco, é bom, é ruim? Ele não sabe, não tá no dia a dia dele. Então você pode ancorar o seu preço nessas variáveis, tá? Porque vai reduzir o sentimento de desperdício, vai ancorar o preço e vai te dar um aumento orgânico de receita no futuro quando essa empresa crescer, tá? Ah, mas se ela diminuir, vai diminuir. Também vai diminuir. É melhor diminuir do que você perder essa conta que está usando o seu produto, tá? Acho que essa é uma visão em relação ao modelo de negócio. A outra visão que eu acompanhei bastante ali no comercial, né, de 2012 a 2020, são produtos legados, empresas consolidadas, né, que precisaram se mexer devido a novos entrantes no mercado, principalmente. Outra coisa que faz mexer bastante é sucessão, né? Por exemplo, eu tenho um RP e o meu cliente faz 20 anos que ele usa o meu RP. Só que agora a empresa saiu ali da diretoria de uma pessoa e foi para o filho dela, tá? Isso eu já vi bastante acontecer, tá? Ali gera um rebuliço no sentido de rever tudo, e aí mudou a geração, mudou a cultura, e isso vai fazer com que isso impacte o fornecedor daquela empresa também, tá? E aí, o que que eu tenho aí de sugestão para quem
tem um cenário similar, né? Claro que eu estou trazendo aqui alguns exemplos de anos atrás, né? Mas pode ser que tenha alguém aí que passe por isso também, tá? Eu ficava até um pouco incomodado quando eu recebi um contato de uma pessoa que falava assim: ah, eu tenho um sistema ERP, desktop, cliente-servidor, eu estou desenvolvendo uma versão nova web. Ah, legal. O que que você vai ter de estratégia aí em relação à parte comercial, modelo de negócio? Porque eu tenho que saber, falando do TecnoSpeed, tá? Eu tenho que saber como o meu cliente vai cobrar na ponta para eu saber se é adequado com a forma que eu vou cobrar dele. Ah, não, não vou cobrar não, vai continuar o mesmo preço, vai seguir tudo igual. Eu quero ter impacto zero. Meu amigo, não vai acontecer, não vai rolar. É, Você vai ter que. Aqui na nosso time de gestores, diretoria, a gente usa uma brincadeira que é a urtiga, né? Você vai ter que jogar urtiga aí nesse relacionamento com o seu cliente. Você e ele vão ter que se coçar e vocês vão ter que mexer em muita coisa. Não é, o cliente me paga R$ 1.000 por mês, eu tiro um produto e coloco o outro. A estrutura de custo que está por trás desse produto nuvem novo, ela é totalmente diferente. Aí você vai ter de duas uma, ou você vai estar cobrando muito caro do seu cliente, ele vai para outro, ou você vai estar tomando prejuízo, tá? Então não existe mudança de estrutura tecnológica sem mudança de modelo de negócio. Esse é um ponto que pega muito para empresas de software aí antigas, consolidadas, que estão buscando se modernizar. Beleza? Aí, falando um pouco mais desse tópico que o Clayton trouxe, relacionado a deixar o dinheiro na mesa, vamos dizer assim, né? Eu tive o prazer ali de fazer uma breve palestra no RP Summit do ano passado, né, 2024, em uma das arenas ali, no qual eu trouxe uma provocação para quem estava ali assistindo, né? Que é o seguinte. Trouxe até uns cases, na verdade, né? Alguns cases de grandes empresas. Vou até citar aqui alguns. A TOTUS, por exemplo, né? É claro que recentemente, né, comprou a Lynx, etc. Então tem algumas movimentações diferentes, mas vou trazer aqui dados lá de uma matéria do começo de 2024 que eu peguei para levar para essa para essa palestra. Ó. A TOTUS hoje ela tem a segmentação de TechFin, que é a parte financeira. O que que isso significa, né, para quem não está muito habituado com esses termos? Todo o dinheiro que roda, que transaciona dentro do sistema, se o cliente está usando os serviços da Techfin, é a Techfin que transaciona. Boletos, recebíveis, né, antecipação de recebíveis, tudo, tá? E hoje a Techfin é a galinha dos ovos de ouro do grupo, né? Eles são gigantes em market share em RP, ainda são pequenos em market share TechFin, então eles têm um crescimento muito grande para ter ainda nesse sentido. Então hoje, se você parar para analisar, eu vou depois passar a matéria para o Fernandes para ele colocar o link aqui embaixo, para vocês olharem na íntegra, é onde eles estão apostando mais. É nessa parte, por quê? Porque os clientes deles já pagam para o banco, já pagam para factoring, já pagam para qualquer indivíduo ali, qualquer envolvido nesse processo financeiro, esse dinheiro, mais uma vez, está na mesa, ele está indo para o bolso de alguém, tá? Então, eles tiveram essa visão de negócio e tomaram esse direcionamento, tá? Ah, não, mas eu sou menor que a TOTS. Pô, hoje é só você ir em qualquer evento de RP, você vai encontrar um monte de potencial parceiro que vai ofertar isso para você, vai ofertar rebate, vai ofertar comissão, se você integrar uma conta digital no seu RP. Você vai conseguir fazer que todos os clientes usem? Acho difícil. Tem os mais conservadores, que querem manter relacionamento direto com o banco, mas se você pegar o que você pegar ali, você já vai ter uma receita extra que não vai pesar para o seu cliente na ponta. Pelo contrário, seu cliente na ponta às vezes tem até redução de taxa, tá? Comparando bancos tradicionais a essas outras operações com fintechs.
e você vai ter rebate, você vai ter um valor ali mensal, variável, e quanto mais seu cliente crescer, mais você vai crescer, tá? Esse é um exemplo clássico. E aí eu gosto também sempre de citar um caso, chamo de caso extremo, né? Falando do que o Fernandes trouxe ali de modelo de negócio, licença mais suporte. E o RP gratuito? Existe, existe, tá? É, eu lembro quando surgiu esse modelo de negócio, eu vou chutar a data aqui, eu posso estar errado, mas em torno ali de 2015, mais ou menos, tinha cliente que ligava desesperado para a gente, falou, meu, e agora o que que eu vou fazer? Enfim, tô perdendo cliente. Falei, cara, na hora aquilo lá me assustou também. Eu falei, nossa, que diferente, né? Disruptivo. E existe até hoje, tá? E de onde que veio a grana para sustentar isso? Serviço financeiro, parceria de marketing, comunicação na base. Eu me recordo, né, desse player dessa ocasião que o principal patrocinador dele na época era um banco privado de grande porte, né? Eu E esse sei de quem banco você está privado de... falando, eu lembro. Eu lembro, eu lembro, eu lembro. Eu sei o que você está falando. Começa com Exatamente. M o nome da empresa, não é? É com Sim, M? sim. Eu É lembro. isso Aham, mesmo. aham, E na hora eu fiz uma conta para testar. Eu lembro que minha esposa era autônoma, né? Tinha um negocinho aham. próprio ali por conta. Eu falei, cara, eu vou testar esse trem aqui. E assim, no termo de uso, tava lá escancarado, ó, os seus dados financeiros vão ser comunicados com essa instituição aqui para que ele possa te oferecer serviço financeiro. Falei, caramba, que aí começou a fazer sentido na minha cabeça. Eu lembro Então é esse perfeitamente. tipo de disrupção, beleza? É mais difícil de acontecer, né? Essas coisas disruptivas, mas a provocação que eu tenho é assim, aonde que o seu cliente já gasta dinheiro, que talvez você possa ter uma parceria, uma integração com o seu RP, né? O Clayton trouxe aí o exemplo do certificado digital, esse é um clássico, tá? Estou falando aqui bastante de serviço financeiro também. Mas isso pode ser com qualquer negócio que você trabalhe, né? Depende muito do segmento que você atua, tá? Você pode ter qualquer tipo de parceria, até mesmo dependendo do segmento que você tem, sei lá, marketing. Você pode conseguir um parceiro da área de marketing que vai te remunerar. Enfim, aí o universo é enorme. Muito massa você colocar isso. E aí, vou conectar todos os pontos que vocês trouxeram que eu achei bem interessante. Cleiton falando de pesquisar necessidades. Antes do nosso papo, que a gente está gravando esse papo em julho, dia 31 de julho, de 25, antes do nosso papo, eu fiz um encontro com os meus clientes, onde a gente falou, adivinha do quê? Pesquisar necessidades antes de sair construindo qualquer coisa. Eu acho isso maravilhoso, é um mundo que eu sou apaixonado, o mundo de gestão de produtos, que é pensar primeiro, entender o cliente. Então, acho que é isso. E aí conecta muito com outra coisa que o Danilo trouxe, que eu já vi esse caso dezenas de vezes, pelo menos, que é, estou reescrevendo o meu produto, né? E aí a primeira coisa, um exemplo que eu vi recentemente, eu vou reescrever tal módulo do meu produto, ou tal tela, ou meu produto, fazer um refactoring disso, né? Muito bom. Quais os ganhos competitivos que a nova versão vai trazer? Você tem um monstro que foi construído durante 20 anos. Você vai segmentar isso para um pedaço da tua base? Qual dor? Que pedaço? Quais dores você resolve? O cara está tão apaixonado pela tecnologia que ele quer simplesmente reescrever. E aí o que o Danilo trouxe foi brilhante. Que tá, mas os custos vão ser outros, a realidade é outra. Quanto tempo para reescrever? Então ainda existe esse modelo de pensar a tecnologia e esquecer do principal. As empresas existem para atender necessidades dos clientes, dores, né? E aí, olhando a TecnoSpeed, ela começou lá, e eu fui um dos primeiros clientes ali, e até lamento aí por você, Danilo, por ter me atendido aí, que eu sou um cliente bem chato, mas enfim, você é um cara muito legal, sorte sua. E, cara, que coisa, ainda a TecnoSpeed soube, se a gente olhar a trajetória de produtos e serviços, ela soube fazer a leitura e foi expandindo ali. Então, ela está muito conectada às necessidades. E aí a pergunta é, você está conectado na sua software house, aos seus clientes, ou você é reativo, só recebe chamado e apaga incêndio?
E parece que isso não tem nada a ver com o que a gente está falando. E aí eu vou conectar, tá? Eu participei de um evento onde estava o pessoal do TecnoSpeed, um evento, não sei, não quero citar nomes aqui, mas me chamou muita atenção. A TecnoSpeed está ali participando, ela está olhando o mercado. Por que que ela faz isso? Porque ela quer explorar, no sentido maravilhoso da palavra explorar, novas oportunidades. Ela está olhando novas oportunidades do quê? Novos produtos, novos segmentos, né? E aí, por último, para fazer a pergunta para vocês dois, o Danilo trouxe uma coisa também que bastante curiosa, né? É incrível como a gente tem sinergia de pensamento, isso pode ser bom, pode ser ruim, mas o cara às vezes olha, mas a TOTUS, ela é um gigante. A gente olha a TecnoSpeed e vê um gigante também. Eu já ouvi isso de cliente meu. TecnoSpeed é um gigante. Que bom, graças a Deus, com todo o mérito do mundo, a gente ser bom lembrar disso. Mas eu acho que uma coisa que eu vejo na TechSpeed, que eu vi lá atrás, uma percepção minha, e eu posso estar redondamente enganado. E eu conversei isso com o meu chefe várias vezes. Sabe o que eu adorava na TechSpeed? Além da solução, a qualidade técnica lá atrás, muito maior na época do que os concorrentes, mas era a visão grande. A TechSpeed não era o que ela é hoje. Estou falando de 2008, 2009. Mas ela já se posicionava como. Eu não sei se isso foi pensado ou não, enfim, não importa, mas eu acho que não importa o seu tamanho, não importa você estar olhando o mercado, estar explorando novas possibilidades. E aí vou fazer minha pergunta. O quão, na visão de vocês dois, é importante estar perto do seu cliente, desenvolver uma cultura de relacionamento? Isso para que, uma vez que eu esteja perto, na minha humilde visão, isso ajuda a criar novos produtos e novos serviços, talvez para o futuro, mas desenvolve uma coisa chamada relacionamento. E aí eu vou trazer um dado para vocês aqui, um dado não, um fato que me chamou muita atenção no Danilo. Ele me surpreendeu muito isso. Foi genuíno dele, eu senti, não foi de caso pensado. Ele falou, Fernando, você pode não lembrar de mim, mas eu lembro de você. Você foi num evento tal, assim, assim, assim. Eu falei, caramba, eu não lembrava mesmo, mas aí eu não lembrava. A idade chega, um dia você vai entender o que eu estou falando, mas eu tirei uma lição dali. A TecnoSpeed faz parte do modelo mental dela desenvolver relacionamento. Tanto é que nós estamos aqui hoje. E aí a pergunta é, quão é importante estar perto do teu cliente? Você que está na sua software house, você é só reativo? Só apaga incêndio? Só o cliente está bravo com você? Ou você está tendo conversas periódicas? Vocês acham que isso é importante? Fernandes, como você me citou, eu vou puxar aqui, depois eu passo pro Cleiton falar um pouco mais que isso aí ele come com farinha. Peraí, como primeiro em relação aí a história aqui da TecnoSpeed, né? E a TecnoSpeed ela foi fundada oficialmente acho que em 2006, mais ou menos, né? Aí bombou com a NFE em 2008 e eu entrei em 2012 na TecnoSpeed. Meu primeiro gestor imediato foi um dos fundadores, que foi CEO até o ano passado, que é o Eric. E tanto ele quanto o outro fundador, que é o Rodrigo Palhano, você pensa o seguinte: a gente está em Maringá, interior do Paraná. É uma das maiores cidades do Paraná, mas é interior, tá? Já tinha um mercado de software até que grande. Só que de 10, 11 era RP. Então, o simples fato de não ser RP já começou diferente, tá? É, e- eu percebo assim que lá naquela ocasião, obviamente, hoje é totalmente diferente, mas existia uma cultura, existia uma visão muito bairrista, né? E as empresas chegavam a se estapear aqui, às vezes, por colaborador, porque aqui, apesar de ter a faculdade, ainda assim não era o suficiente para suprir, né, para o desenvolvedor. Então, a resposta para essa sua dúvida é sim. A TecnoSpeed já nasceu olhando para fora, tá? Para te dar uma noção disso, o primeiro produto da TecnoSpeed que veio a não dar certo era uma ferramenta case, né, que hoje em dia é mais conhecida como
low code ou no code, onde você desenhava um diagrama de UML, tá? E essa ferramenta gerava código Delphi desse diagrama de UML, tá? Era o Speed Case. E o mercado brasileiro não estava preparado para isso. Era uma coisa que era para ir para fora. Aí, enfim, tem desafios de verba, né, de investimento. Graças a Deus que deu certo com o componente NFE, né, naquela ocasião, foi o que salvou o empreendimento, né? Hoje o Speedcase já não existe mais, ou melhor, não é vendido mais, mas eu sei que tem sistema no mercado até hoje que usa, tá? Então já tem essa visão dos fundadores lá de trás, 2006, que era um negócio que era para ser realmente grande, global até eu diria, né? Então isso aí é bem legal. Isso aí fica nítido quando você conhece eles, né? E eu tive o prazer de conhecer eles bastante tempo atrás. Que massa. É... sim. Falando, vou passar a bola pro Cleiton, que eu acho que acabei me perdendo aqui nos outros pontos que eu ia falar. Pode falar, Pode Cleiton, falar. sobre Fala aí, relacionamento. Cleiton, mano. Fala aí. Não, tranquilo, mas eu achei legal, Danilo, o que você está falando, porque tem muito a ver, né, do porquê que a TecnoSpeed nasceu. E isso nos norteia até hoje, né, que é reduzir o esforço de desenvolvimento. O Speedcase fazia isso, né? O componente NFE faz isso, as soluções, né, cloud para documentos fiscais faz isso. A maioria dos produtos, serviços do nosso portfólio tem esse propósito, que é permitir que a software house ganhe tempo, né, para que elas possam focar. Então você vê que E, isso nos norteia. e hoje esse propósito ele evoluiu, né, de reduzir esforço para fortalecer o desenvolvedor de software nacional. Você fortalece reduzindo esforço? Sim, mas não só isso, né? Aí por isso que a gente tem aí outras estratégias que vão além de reduzir o esforço, que é gerar um diferencial competitivo, é gerar grana. Perfeito. E aí, respondendo a pergunta, né? Qual é a importância, né? Você pode até repetir a pergunta aí, Fernando, só para eu Posso. Qual é a responder importância? melhor. Qual é a importância de construir relacionamento para identificar necessidades para poder gerar oportunidades de novas receitas? Ou, se você não gerar novas receitas, você fortaleceu o relacionamento. Eu diria que a sua pergunta, ela já respondeu. Qual que é a importância? Cara, é você fazer melhores entregas, é você saber se aquilo que você está entregando ainda está fazendo sentido, se precisa de algum ajuste, para de repente você, por exemplo, mexer em receita, seja para cima ou seja para baixo, você precisa estar próximo, você precisa estar se relacionar, né? Então, aqui é um ponto. E o outro ponto é para identificar oportunidades, né? Talvez coisas que você não fazia. Por exemplo, o certificado veio disso, batia muito aqui, né? Aí até vou puxar um outro ponto aqui que eu já aproveito o gancho, que é o tema, como gerar receita. Pô, a gente ouviu os nossos clientes e muitos deles, por exemplo, os que têm ERP para serviço tinha uma dor de que, poxa, cara, a gente tem o RP aqui, mas o meu cliente ele precisa ir lá para uma outra plataforma para fazer a assinatura de documentos. Aqui não estou falando de certificado digital. Existe a assinatura qualificada, que é o certificado, e a assinatura avançada. Então a Tecnospeed se ligou nisso e ofereceu uma forma da software house poder, através de uma API, facilmente integrar uma solução de oferecer o serviço de assinatura de documento dentro do software. Então, assim, é uma oportunidade. Aí a software house vai fazer isso pelo mesmo preço? Bom, no meu ponto de vista, ela não deve. Ela pode? Pode, mas ela pode incrementar, né, um módulo a mais, então ela consegue gerar receitas através dessas soluções. Aí só para ficar claro, né, que eu falei aqui do certificado e da assinatura. Então nós temos aqui uma linha que é o TecnoSign, que é parceria e certificação digital. E nós temos o PlugSign, que é uma API que a software house integra na solução dela para oferecer assinatura de documento. E da onde que surgiu isso? Relacionamento, ouvindo o cliente, né? Então, como eu disse, pô, olha, isso que vocês estão entregando não tá legal. Relacionamento, a gente vai melhorar.
Cara, tô precisando disso, é uma dor, eu não tenho. Relacionamento, é uma oportunidade. Então, essa é a maior importância. E aqui tem mais um dado que é muito importante, né? É muito mais fácil. Existem diversas pesquisas, né, que é 5 vezes mais fácil, 7 vezes, tem as conversões, mas não vou entrar nesse mérito, de você vender para a tua base do que você vender para um cliente de fora, para um não cliente. Então, eu trago essa visão. Você já tem o cliente aí, como que você gera mais valor e captura mais receita através dessa base que você já tem? Nossa, que caramba, cara, que coisa massa. É muito bom ouvir isso. Eu acho que aqui eu vou pedir perdão para vocês. Eu acho que também tem um pouco de ego da minha parte, e aí eu vou pedir perdão à noite para Deus. Mas por que eu estou falando isso? A gente gosta de ter as nossas ideias confirmadas, né? Mas agora eu aprendi recentemente que é bom a gente ter nossas ideias confrontadas. Mas eu confesso, de verdade aqui para vocês, por ter sido cliente da TecnoSpeed, por ter um respeito muito grande pelo trabalho que a TecnoSpeed fez, e como isso impactou a minha vida, eu já contei essa história para vocês no privado, o que isso abriu na minha mente, e as discussões que eu tive com o meu chefe na época foram muito boas para o meu crescimento profissional. Eu falei, gente, e era o seguinte, cara, olha o que a TecnoSpeed está fazendo. Como é que eles conseguem se posicionar desse jeito? Vamos aprender com esses caras. Vamos pensar em novas receitas. Vamos atrás. Vamos. Ah, mas é difícil. Mas é difícil para eles também. Vamos aprender. Então, eu disse que vocês trazem essa perspectiva que é muito próxima do que eu penso também. Então, acaba alimentando o ego da gente aí. Mas e aí eu queria pensar, fazer um outro ponto que é o seguinte. Poxa, o relacionamento. Eu acredito muito nisso de ouvir, porque a gente acha. E aí explorar um pouquinho isso. A gente acha que o relacionamento com o cliente é algo que vai ser as mil maravilhas. E aí eu quero explicar isso bem. É o seguinte: na vida real, que é o mundo onde nós estamos, você presta um serviço para o cliente. E ao prestar o serviço, problemas acontecem. E é assim que funciona o mundo real, né? Ah, mas eu não gosto, mas é assim que funciona. Coisas dão certo, coisas dão errado. Mas mais dão errado no sentido de problemas, a infra parou, deu um problema no computador do cara e tudo recai sobre você. E logicamente, quando você tem uma relação comercial, o cliente vai te cobrar. Ele vai pedir para você apoiar. E não há nada de errado nisso. Não há nada de errado em acontecer problemas, né? A gente quer ter uma relação com o cliente que seja a mais tranquila possível? Eu também quero. Só que ao ouvir esses desabafos, esses problemas, e você manter ali a linha profissional no sentido de tentar entender a necessidade do cliente, é que vai permitir que você transforme isso em novos produtos ou serviços. E mais, permitir que você melhore o seu produto e o seu serviço. E o que eu vejo? Muita empresa de software ainda que está muito nesse modo reativo, que fala para mim, ah, mas se eu tiver que ter mais contato com o cliente, eu vou ouvir mais reclamação. Você já parou para pensar que talvez tenha vindo mais reclamação porque você não está prestando o serviço que o cliente quer? E aí não cabe uma reflexão, uma melhoria, porque eu tenho certeza que a TecnoSpeed não chegou onde chegou só com elogios. Ela engoliu o choro como uma empresa madura e onde tem brecha para melhoria. E aí não é só o relacionamento, não é só para ouvir coisas boas, não. É para melhorar o teu produto, o teu serviço, para olhar partes do teu produto que estão com ruptura, que poderia ter uma mensagem mais clara. E tudo isso o cliente enxerga como uma prestação de um bom serviço, desde o atendimento até o funcionamento do produto. E quando ele tem essa percepção, aumentam as chances de você explorar, e aí eu vou falar explorar no sentido maravilhoso da palavra, novas fontes de receita. Então, eu acredito que cabe a todos nós a ter esse discernimento e entender aquela reclamação como uma oportunidade de melhoria. Vai doer? Vai. Vai ser desconfortável? Vai.
Hoje, eu aprendi a ler isso de uma outra forma, que é, tem um ponto aqui cego, eu estou falhando nesse ponto, e como eu melhoro? E aí a minha pergunta é: qual é a relação, na visão de vocês dois, entre melhoria contínua de vida real, que aí eu digo de estar disposto a melhorar, não importa o tamanho que você tem, e o quanto isso ajuda na busca de novas receitas, ou de pelo menos melhorar produto e serviço. É, vou puxar aqui, Danilo, que até me surgiu você trazendo esse ponto. Eu passei recentemente por uma situação relacionada a isso. Eu tô fazendo um papel aqui de buscar alguns, né, parceiros aqui da unidade que eu gerencio que tem potencial a ser explorado. Então, nós temos o time comercial, mas esses eu estou fazendo questão de eu mesmo fazer essa frente, né? Digamos que eu estou fazendo o papel de CAM, de Key Account Manager, digamos assim, das contas chaves. E tem um cliente determinado que eu estava com uma dificuldade muito grande para falar com ele. Mandava mensagem, ele não respondia, né? Um parceiro. Aqui na TecnoSign nós tratamos como parceiro, não como cliente. E ele não respondia. E um dia ele me mandou mensagem, ignorando as mensagens que eu tinha enviado para ele, dizendo que estava com um problema. Cara, eu falei, é agora. Ele teve essa abertura, né? Um cliente que, um parceiro que viaja muito para fora e tal, uma agenda cheia. E aí ele me propôs, você pode fazer uma call? Eu falei, rapaz, mas só se for agora. Eu remanejei, eu ia ter um compromisso naquele momento. Eu remanejei, né? Conversei com a pessoa, mudei de horário, me disponibilizei para ouvir ele, entendi a dor dele, junto com o meu time, resolvemos. E depois daquilo, eu falei, viu, aproveitando aqui, eu preciso falar contigo. Podemos já emendar aqui? E aí eu consegui levar a mensagem que eu precisava. Que é basicamente isso que eu estou dizendo, que é explorar oportunidades para ver se a gente conseguia gerar mais receita, tanto para a gente, TecnoSign, quanto para ele. Porque eu vejo que é dessa forma, né? Tem que ser uma via de mão dupla. Os dois têm que ganhar. Então, através, né, de um problema, a gente transformou em oportunidade. Eu trago muito para o meu time isso aqui. A gente precisa transformar os limão em limonada, né? Então, você me falando disso, eu lembrei desse episódio. Poxa, que massa. E Danilão? O- Vamos lá. Eu acho que tem dois lados aí que eu posso comentar, né, sobre relacionamento com o cliente. Um que é o mais óbvio, que é a satisfação, né? Você tem que medir a satisfação da sua rede, né? O Clayton sabe muito mais do que eu aí sobre NPS. A gente tem um NPS contínuo aqui, tem uma estrutura que foi organizada para coletar isso de maneira contínua da nossa base, né? É, e daí vem também os insights de melhoria, seja de produto, seja de atendimento, enfim. E aí, o que é bom também do relacionamento, tá? É quando você precisa validar hipóteses, tá? A gente está falando aqui de melhorias de adicionais em produtos, né, em sistemas, mas você pode talvez ter um novo sistema, uma nova ferramenta que vai acoplar no sistema, enfim, algo separado, um produto novo. E nesse momento você precisa ter um relacionamento legal com a sua base para você chegar na sua base e falar assim, ó, se eu tivesse isso aqui, te interessa? Quanto você pagaria? Entendeu? Isso é uma validação de hipótese, é uma das etapas da validação de hipótese. Você olha para o mercado e olha para dentro de casa, para quem você tem contato, tá? E isso a TecnoSpeed faz bastante, né? A gente tem o Speed Lab, que é o nosso laboratório de inovação aqui dentro, que não sai um produto novo, tá? Antes de passar pelo crivo
dos analistas ali, que eles vão fazer o quê? Análise de risco, análise de potencial de receita, falar com clientes interessados, né? Às vezes é até engraçado, saiu uma semana, 2 semanas atrás mais ou menos, foi disparado um e-mail para a base, tá? A forma mais fria de contato que nós temos, tá? Mas é porque é escalável. Foi disparado um e-mail para a base de um produto que é de conciliação bancária, tá? A gente chamou a princípio de speed check. Meu, tinha gente querendo comprar aqui no comercial. Eu quero, vou comprar, mas tive que falar assim, gente, legal, que bom, mas calma lá. Aí revisei o conteúdo da mensagem com o cliente, ele entendeu o que era, né? E aí ele se inscreveu lá como um potencial piloto que tem interesse. Então é o tipo de coisa que, assim, você tem que ter essa abertura com a sua rede, né? Para você fazer essas validações de hipótese também, tá? Isso é importante. Até falando de relacionamento, eu lembrei que eu ia falar aquela hora. Eu quero contar uma historinha aqui bem rápida, só para ilustrar essa cultura de relacionamento, né? Que eu cheguei lá no Fernandes no evento e falei, ô, eu lembro de você, tal, tal, tal. No final de 2022, mais ou menos, se eu não estou enganado, né, onde a gente já estava conseguindo ter alguns encontros presenciais, mas de forma mais tranquila, etc. Eu, na época, era coordenador comercial da equipe aqui de documentos fiscais eletrônicos, né? E o gerente de negócios, né, dessa unidade me chamou e falou assim, ó, a gente está com uma hipótese aqui para validar de contato presencial com alguns clientes-chave. Hoje a gente já tem o Key Account Manager, mas naquela ocasião não tinha, né? Foi até um ponto que levou a gente a entender que precisava ter. Ele falou assim, vamos fazer umas viagens aí em uns clientes, né? Aí a gente separou ali algumas cidades que tinham alguns clientes referência, né? Entramos em contato com os clientes, agendamos. E me pegou bastante um caso, né? Que eu simplesmente fui ignorado pelo cliente que já me conhecia, eu já tinha conversado com ele, eu não consegui passar da secretária dele em nenhum canal. E aí depois eu ainda descobri que eu fui numa empresa que era na mesma quadra da empresa dele. Então, por que eu tô contando isso daí? O relacionamento, a gente tem tanta cultura de relacionamento, né? De estar próximo e de ter essa abertura, que até na hora que eu tive uma reação oposta, eu fiquei tipo, puta, sacanagem, fiquei chateado, né? Mas eu entendo também, não tem problema nenhum, mas é só para ilustrar, né? Essa cultura que a gente tem de parceria, de proximidade, né? Às vezes o cara não estava num bom dia, às vezes o produto podia estar com problema, talvez, não sei, ele não me deixou, ele não me falou o que que aconteceu, né? Mas eu achei legal lembrar dessa ocasião aí para exemplificar um pouco o quanto a gente leva isso bastante a sério, a risca aqui. E, cara, você falando, é engraçado, eu percebi isso no evento que eu fui no Tecno Update, eu lembro, e um evento foi muito massa para mim, porque lá foi um dos primeiros eventos, eu era um desenvolvedor, né, um cara que era um líder de desenvolvimento na época, e vocês levaram um cara, era um evento que eu esperava, não, aqui a gente fala de desenvolvimento, de ferramenta e tal, né, e vocês levaram um cara que era Carlos Nepomuceno, se eu não me engano o nome dele. E ali, inclusive, eu dei uma dica para um cliente recentemente. Ele falou, Fernando, você acha que vale o meu time participar? E aí eu lhe falei de vocês. Eu falei, olha, eu fui num evento que era para desenvolvimento. E lá os caras levaram um cara que não tinha nada a ver, em tese, com isso. Mas aquilo explodiu minha mente. Se eu não me engano, foi o terceiro ou quarto Tecno Update. Eu não lembro exatamente. E foi muito massa. Então, esse é uma coisa que eu queria trazer. E não tem a menor dúvida que vocês respiram relacionamento, primeiro por aquele evento que a gente se encontrou ano passado, e pela tua abordagem carinhosa ali e tudo mais, e o fato da gente estar falando aqui hoje. Né? Quem é o Fernandes na fila do pão perante a Tecnospeed? A Tecnospeed é uma referência nacional.
E eu estou falando com os caras aqui, né? Então, isso tem a ver com relacionamento, né? E eu estou muito, muito feliz com esse encontro, com esse papo aqui. Primeiro, pelo que a gente está abordando, que é um tema de receita, que é uma coisa que eu tenho falado bastante. E aí, por último, engraçado ouvir você falar de validação de hipóteses. Na quarta-feira, dia 30/7/25, a gente soltou um vídeo no canal de atribuições do papel de produto. E o que que está lá? Validação de hipóteses. O cara de produto tem que estar validando hipóteses, medindo interesse, né? Claro que dependendo da estrutura, você não vai ter um Labs igual ao TecnoSpeed. Mas faz do jeito que dá. Começa a entender o que que é validação de hipótese. Então, a gente Posso, pode, posso fazer um acréscimo aqui? pode, Primeiro deve. que até relacionado, né, a por que que a gente deve estar próximo, porque, cara, sempre mudou muito o mundo, mas cada vez muda mais rápido. E agora com a IA, cara, não tá mudando rápido, tá mudando mais do que rápido, depressa, não sei nem usar a palavra aqui. Então as coisas têm mudado muito. Então esse também é um dos motivos para a gente estar sempre atento, né, aos nossos clientes. Agora, fazendo o gancho com validação de hipótese, que a gente já falou disso, eu amo gestão de produto, Customer Success. Cara, hoje tá muito fácil validar hipóteses. O Danilo comentou aí, né, que a gente fez uma validação e você que tá ouvindo a gente aí, pessoal, que às vezes, não tem uma estrutura e tal, só sou eu e mais um desenvolvedor. Cara, Vibe Code, né, tem diversas soluções aí. Vou falar uma aqui, não ganho nada, mas eu falo porque para mim ela é significante, que é o Lovable. Louco. Cria uma landing page aí, cara. Valida uma ideia facilmente usando Vibe Code, usando IA, né? Então, eu acredito que nós estamos num momento que é muito fácil validar a ideia por conta da IA, né? Que chegou aí para ficar, com certeza. É muito bom ouvir você falando isso, e inclusive num dos papos que eu tive recentemente, eu falei justamente disso, acho que foi o papo de hoje, e aí não vou falar o nome do banco, mas teve um banco digital, que não é pequeno, que eu abri o app e tinha lá uma nova, aqui ó, um novo recurso tal. Clique aqui, saiba mais. Eu cliquei, aí cai uma área bonitinha do aplicativo, explicando, se fazer isso aqui, você vai ter isso aqui, né? Quer? Tem interesse? Sim. Caí no bom e poderoso, uma das ferramentas mais poderosas do mundo, chamada Google Forms. Um banco que, se eu não me engano, é unicórnio, não tenho certeza, mas eu acho que é, tá? Então, validação de hipótese, que aí tem uma para o produto, ou seja, hoje você não tem mais a desculpa de que você é pequeno e não pode fazer. Você não pode ter a mentalidade pequena e não fazer. E o que nós estamos falando aqui de validação de hipótese e outros assuntos aqui complementares, eles estão intimamente ligados a novas fontes de receita, que é você investigar antes de fazer, para medir o interesse. E aí, quando você for vender para aquilo gerar receita, você validou antes. Então, só para pôr todo mundo na mesma página. Mas eu queria, eu ficaria horas aqui com vocês, mas em respeito ao tempo de vocês, eu queria fazer uma última pergunta, que é o seguinte. Hoje, a TecnoSpeed não é aquela mais de 2008, quando eu conheci, 2008, 2009. Né? Acho que foi 2008 que eu conheci. Ela tem um portfólio de produtos, serviços e soluções que é astronômico. Então, ela tem boleto, nota fiscal eletrônica, ou seja, ela tem uma série de ferramentas que vai ajudar a software house a acelerar o desenvolvimento. Sempre foi a proposta dela isso. Ela evoluiu, como disse o Danilo, ok. Mas isso sempre foi muito forte. E ela tem um portfólio hoje que é muito grande, ou seja, ela tem várias opções que vai acelerar o desenvolvimento e trazer novas fontes de receita para a sua software house, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho dessas soluções, né? E aí eu vou deixar um link aqui, vou pegar com eles quando sair esse vídeo, eu vou deixar um link para a gente falar sobre isso, um link lá que aponta para as soluções da TechSpeed. Por quê? Muitas vezes você nem sabe que a TechSpeed tem aquela solução, que dor que ela resolve,
e o quanto aquilo pode trazer benefício para a sua software house e, claro, para o seu cliente. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho dessas soluções da software, da TecnoSpeed, para ajudar a gerar novas receitas para a software house e para o cliente, para facilitar a vida aí. Fala um pouquinho desse portfólio aqui que vocês têm aí de bacana. Eu sei que é muita coisa. Legal, vou dar uma pincelada aqui rápida e o Clayton se me ajuda se eu esquecer de alguma coisa, né? Mas basicamente a gente está dividido ali em soluções fiscais, né? Igual você comentou. Então a gente tem a parte ali de documentos fiscais eletrônicos, vários tipos de documentos fiscais, e inclusive em diferentes formas de integração, né? Tem via API, tem via componente de fato, que é ali onde a gente nasceu, na verdade. Temos também uma linha de serviços financeiros, tá? Onde a gente vai trabalhar ali com boleto, Pix, comunicação com os bancos via web services, comunicação com os bancos via VAN, né, que é a Value Added Network, é, integração de pagamentos, né? Além do boleto, que é recebimento, também integração para você pagar títulos, para você obter títulos que estão no seu DDA, extrato, enfim, uma série de serviços para você integrar o seu sistema com os bancos, tá? E aí também temos hoje dois produtos que estão fora, digamos assim, dessas duas grandes frentes, né? Um deles, o Clayton já deu uma canja aí no começo, que é o PlugSign, que basicamente ele é uma API white label que está conectada numa solução de assinatura de documentos fiscais que nós adquirimos também, que é a Assinadoc, né? Só Era para acelerada por nós. Pode falar. só assinatura de documentos de documentos, assinatura eletrônica, tá? Você falou de documentos fiscais. Só para Perdão, é o deixar hábito. claro. É porque é bastante coisa, como o Fernandes bem disse, né? Então a gente tem uma gama de soluções e às vezes acaba Tá tudo confundindo ali certo, tá uma com tudo a outra. Obrigado certo. pela correção aí. Documentos que eu digo são contratos, pedidos, orçamentos, laudo, qualquer coisa que você vai assinar Validade digitalmente, vamos jurídica, dizer né? assim. Validade para ter validade jurídica. Exatamente, exatamente. Perfeito. E aí nós temos a solução para integrar via API. E por fim, um hub de marketplaces, que é o Plug for Market. Tá? O Plug for Market, a gente construiu um hub de marketplaces para reduzir o esforço de empresas que têm essa necessidade de conectar o seu RP a essas vendas online. Ou seja, integração, por exemplo, com Shopee, Amazon, Mercado Livre, por exemplo, é isso, certo? Exatamente, tem Ok, bacana. E trocentas plataformas ali. agora uma dúvida. Não tinha um produto, eu não sei se tem ainda, que é um de dashboard, ou não tem mais? Sim, sim, sim. O Plug Dash, né? Ele Ele existe ainda. existe. Sim, sim, bem lembrado, bem lembrado. Ele é de BI, né, de marketing de integração para geração de relatórios, né, e visualização ali em dispositivos móveis, né, conectado de forma customizada às bases dos ERPs, né? Ele só não está tão no holofote como esses que eu citei, mas o produto existe sim. O que a gente pode fazer aqui, eu vou colocar na descrição do vídeo, vocês me passam quais links, ou por linha, por vertical, o que que é melhor para vocês, e eu coloco na descrição do vídeo com o texto que vocês quiserem. E pessoal, por que que a gente está fazendo isso, tá? O intuito desse papo aqui é trazer uma referência do mercado, que é a TecnoSpeed. Você pode os caras são. Eu já falei isso, eu tenho uma admiração muito grande por eles, porque eles mudaram a minha carreira. Eles mudaram não só a minha carreira, eles foram uma esperança, uma luz no fim do túnel. Eu estava muito desiludido naquela época com o que estava acontecendo com o mercado de software. E quando eles surgiram, eu falei: ah, não, existe uma luz. E graças a Deus, depois da TecnoSpeed, muitas outras empresas surgiram aí, que é uma empresa de software rentabilizada de várias maneiras. E vocês fizeram isso de maneira brilhante. Então, nosso intuito do nosso papo aqui é alertar você da software house para explorar, abrir a mente para, quando eu digo explorar, eu estou dizendo, querendo dizer, abrir a mente para novas possibilidades de receita. Você tem que estar pensando nisso. Todos nós devemos estar pensando em
novas receitas, em fortalecer relacionamento, tá? Eu conheci o pessoal da Tecnofit em 2008, nós estamos em 2025 e eu tô com esses caras aqui hoje. Isso para mim tem um significado pessoal muito grande, né? Inclusive, a gente teve um papo recentemente no WhatsApp. O Danilo me mandou uma mensagem muito engraçada e curiosa. Ele falou, cara, eu não sei o que te responder desse seu comentário. E meu comentário era esse, cara. A Tecnospeed foi muito importante na minha carreira e na época eu não tinha nem dimensão disso, tá? Eu vim entender isso depois. Mas já me gerou um incômodo, já me gerou, e aí eu adorei a ortiga. Me gerou uma urtiga, que agora eu fiquei sabendo da urtiga, né? Uma urtiga, e aí eu falei, cara, é isso. Então, vamos procurar novas fontes de receita, você que está na sua software house, e eu trouxe os caras aqui do TecnoSpeed, tá? Então, são caras que entendem do que eles estão falando, eles vivem isso, eles também estão no mundo real. E a prova que eles estão no mundo real é que eles estão dispostos a investir em relacionamento. A IA pode ser um baita aliado para todos nós? Sim. Mas eu, como muito bem disse o Clayton, para mim, tem uma coisa que a IA não vai substituir. É relacionamento. É proximidade. E isso dá trabalho. Agora, você pode fazer uma call de 20 minutos com o cliente. Você está ouvindo os seus clientes ou só espera ele reclamar? Né? E aí não adianta você ter a melhor ideia de receita, porque se ele tem um atendimento ruim, você tem que ter essa cultura de melhoria, porque isso vai fomentar a geração de novas receitas. Então nós vamos deixar na descrição desse vídeo todos os links, né? Então consulta. E aí vou dar uma dica de que eu ouvi de uma pessoa, de um cliente que em relação à TecnoSpeed, eu falei, olha só, abra sua mente em relação à TecnoSpeed. Eles são uma empresa que tem um portfólio de soluções muito rica, muito valiosa. Entre em contato com a TecnoSpeed. Analisa o portfólio. Porque o que os caras fazem é geração de resultado com alta qualidade. Então entre em contato. E eles têm muito esse conceito de volumetria. Então, vamos. Que você pode estar perdendo ali por achar que a TecnoSpeed não é para você. A TecnoSpeed é para quem quer menos esforço, quer acelerar, quer gerar receita. Essa é a minha leitura da TecnoSpeed. Uma empresa de ecossistema, uma empresa que fomenta parceiros, uma empresa que faz parcerias bastante diferentes, eu diria. Eu não quero citar nomes, mas eu falei, caramba, esses caras estão olhando, ele está olhando para outra coisa que eu não estou vendo. É melhor estar perto desses caras. E aí, a coisa que vocês fizeram, eu encontrei vocês num evento, eu falei, uai, vocês estão fazendo aqui? Esses caras são geniais. E eu falei, caramba! E aí me lembrou uma história, que depois eu conto para vocês do bastidor, vocês vão ficar curiosos mesmo, mas eu falei, olha, teve um outro gênio que falou isso para mim. E eles estavam certos. E a TecnoSpeed está aqui. Eu achei genial. Aquilo foi muito impactante para mim. Né? Foi bom revê-los e tudo, mas eu falei, cara, é isso. Então, vamos construir relacionamento, vamos ouvir mais do cliente, vamos estar mais perto, vamos ser mais vida real. Vamos abrir a mente para novas possibilidades de receita. Os caras sabem o que estão falando, né? E assim, eu acho que é bom vocês ouvirem os caras da TecnoSpeed, porque o track record desses caras, os resultados deles falam por si só. Então, eu ouviria. E aí eu queria pedir para vocês uma última coisa. Estourando o tempo aqui, eu não quero, eu sei que vocês têm muito compromisso, mas qual é o recado final que vocês dois deixam para a empresa de software, independente do tamanho dela ali, a software house, que tá ali na batalha, na vida, querendo crescer, buscando, pensando em estratégia, se não está pensando, deveria, mas ela quer abrir novas receitas, está ali na operação e não está enxergando. Qual é o recado para esse cara se ele começar a expandir a mente para novas receitas? O que vocês acham? Já que isso fez parte do DNA da TecnoSpeed, e na maioria das empresas eu acho que não faz parte, tá? Pelo menos na minha modesta leitura. Eu acho que vocês são uma exceção e não a regra.
mas eu acho que é mais mérito de vocês, mas é bom, mas a gente pode aprender com quem fez e deu certo. Qual é a dica que vocês têm para que o empresário que está lá no software house, que está ali na vida real, né, não no palco, que ele está ali querendo evoluir, querendo aprender, querendo buscar e falou, "Ô, aqui é bacana, e nada de errado com o palco, não tem nada de errado com o palco, não é isso que eu quero dizer, mas qual é a dica que vocês dão ali? Cara, começa a pensar, expandir o horizonte, pensar em novas receitas. O que vocês dariam de dica ali? Eu acho que para fechar com chave de ouro. Vamos lá. Eu vou, antes do recado final, já que você citou o Tecno Update, vou fazer um mini jabá aqui, Opa, tá? manda. Esse ano o Tecno Update é no dia 8 de outubro, tá? O Tecno Update é um evento anual aqui da Tecno Speed, acontece em São Paulo. É feito para CEOs, para decisores aí da área de tecnologia, para empresas de software, tá? Então fica o convite, tá? Depois vou providenciar um cupom de desconto aí para quem for cliente do Fernandes, tá? Cara, E que muito massa. E ó, conteúdo, networking, 8 de 8 outubro de outubro. de 25. O próximo agora, Isso e vinte mesmo. e cinco. Ok, ok, tudo bem. Todo ano tem, Nós certo? É um temos evento um anual. todo ano tem ali entre no outubro e novembro. Bacana. Legal, um happy hour no dia 7 para a gente se conhecer, quebrar gelo, e já iniciar um networking, e o evento durante todo o dia 8 no novo Hotel Center Norte, São Paulo. Muito Sobre o recado massa. final, eu repito a provocação ali que eu tive a oportunidade de fazer na minha palestra e aqui também, que é veja para onde o dinheiro do seu cliente está indo, veja com o que que ele gasta hoje. Talvez lá tenha ali a pontinha de um fio para você poder desenrolar um novelo ali e gerar um diferencial para o seu cliente. Acho que eu, no lugar, se eu tivesse uma empresa de software, hoje eu faria isso. Meu Deus. Bom, pegando o gancho ali então do Danilo, né? É, para que você consiga ver. Então eu sugiro para que você, primeiramente, tem que saber se você quer. Você está buscando aumentar a receita? Se sim, né? Para que você veja, conforme o Danilo falou, saia na rua. Como que você vai sair na rua? Cara, vai falar com o teu cliente, vai bater na porta dele, manda um alô no Whats, né? Através disso, você vai conseguir gerar mais valor para ele e mais resultado para o seu negócio. Simples assim. Então, essa é a dica aí que eu deixo. Pessoal, eu não tenho o que falar depois da fala desses dois, eu só tenho que agradecer a vocês dois. Obrigado pelo carinho, pela generosidade. Eu gostaria que vocês soubessem que hoje é um dia muito especial para mim, por tudo que a TecnoSpeed significou na minha vida, pelo papo falar de receita, falar de monetização. Estou muito feliz com esse papo. E eu encerro aqui. Gente, vamos deixar os links aqui. Grande abraço, valeu e até a próxima. Valeu, gente! Valeu, tchau, tchau.